Será que teremos recessão em 2025? Será que a crise está chegando? Eu sei que tem muita gente falando que a recessão está à vista, tem muita gente alertando para novos riscos de crise aqui no Brasil, ainda mais com o problema fiscal do governo, que está afastando os investidores estrangeiros. Ninguém quer investir no Brasil nesse momento, não à toa o dólar está se valorizando muito frente ao real e a pressão para que o governo corte gastos é cada vez maior. Leva muitos a pensar que uma recessão econômica é questão de tempo. Só que o grande ponto é, nesse cenário, como tomar boas decisões de investimento? Será que a crise traz boas oportunidades para você comprar mais barato ou comprar na baixa alguns ativos? E principalmente como tomar boas decisões para continuar fazendo seu patrimônio crescer no longo prazo, conquistar a liberdade financeira. Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, te explicando o contexto por trás dessa expectativa de recessão, te mostrando o que aconteceu em situações assim no passado e também te apresentando as duas formas de enriquecer, de aumentar o seu patrimônio em meio à recessão. Começando pelo contexto, o fato é que está todo mundo preocupado com o que está acontecendo hoje e muita gente está dizendo que o cenário atual lembra muito o cenário lá de 2013, que eu me lembro muito bem, era realmente muito parecido. Inclusive, 2013 foi meu primeiro ano trabalhando no mercado financeiro, eu estreiei aí no ano bom para estar no mercado financeiro. Para quem não lembra do governo Dilma, o fato é que a gente via uma política expansionista, déficits persistentes e descontrole das expectativas da inflação. E o cenário atual também está sendo marcado por um câmbio depreciado, curva de juros mais alta, assim, muitas coisas parecidas, né? O dólar já subiu mais de 24% nos últimos 12 meses. A elevação dos juros não deve parar tão cedo. A Selic está em 12,25, mas o mercado espera sucessivas altas. E ainda tem outros pontos aí pairando na economia. Primeiro, o aumento do endividamento público, que não para de crescer. A previsão para o aumento da inflação, que de acordo com o Boletim Focus não deve cair nesse ano. E aí tu já viu, né? O mercado está antecipando um cenário bem pior, com uma inflação cada vez mais alta. Com investidores tendo cada vez menos incentivos em colocar o dinheiro na economia real, com empresários tendo cada vez menos incentivos em expandir os seus negócios, porque se o cara consegue investir a IPCA mais 7,5% ao ano, ele se pergunta 10 vezes antes de abrir uma nova fábrica no país, correr um monte de risco trabalhista, risco de dar errado, risco de quebrar, quando ele tem ali do lado um investimento facinho, sem risco de calote, remunera muito. Isso tudo deve bater em breve no PIB, até porque o PIB atual está sendo muito puxado por gastos do governo, tendem a aumentar a inflação, enfim, entrar naquele espiral ruim econômico, mas o grande ponto desse vídeo é sobre como tomar boas decisões, por isso quero ir para o segundo tópico, que é te mostrar o que aconteceu no passado em cenários parecidos com esse. O dólar, ele chegou a subir 41% entre 2012 e 2014 na crise da Dilma, enquanto a taxa Selic terminou 2014 no nível levemente abaixo ao que a gente tem hoje, porém seguiu subindo, chegou a 14,25% ao ano. Aí traçando um rápido paralelo com o cenário atual. No cenário atual, os investidores estão tirando dinheiro aos montes da Bolsa Brasileira, pior desempenho em 9 anos. Ou seja, a última vez que os números de saída foram tão altos foi em 2016. Antes disso, justamente em 2013, o Brasil já vivia um momento muito ruim, como mostra aí na tela, com investidores estrangeiros. Lá atrás, a dívida pública também batia recorde. E lá atrás, a queda da Bolsa de Valores entre 2012 e 2014 foi de quase 30%. Enquanto nessa versão da crise, a queda está em cerca de 10%. Bom, no meio de 2013, o Tesouro IPCA+, era negociado pagando IPCA mais 5,5% ao ano de juros. Esse valor chegou a IPCA mais 7% no início de 2014 e IPCA mais 8% no início de 2016. Hoje a situação é relativamente parecida. O Tesouro IPCA+, já ultrapassou a barreira de 7,1% de juros prometidos e bateu aí no 7,48%. E na prática, o que tudo isso significa? Como é que você, investidor, deve fazer para tomar boas decisões? Será que é simples como vender tudo e comprar Tesouro IPCA+? Será que existe uma fórmula para você continuar construindo patrimônio e construir uma carteira de investimentos que vai te dar muita tranquilidade financeira lá na frente? Será que todo esse cenário de crise é uma grande oportunidade de comprar vários ativos descontados com boas taxas de retorno? Enfim, eu vou te responder tudo isso agora, mas preciso ser muito claro aqui, muito pé no chão, dizendo que não existe uma resposta que sirva para todo mundo, porque existem diferentes tipos de investidores, com diferentes perfis, diferentes idades, diferentes experiências, diferentes expectativas, e todos esses fatores que eu acabei de citar alteram a forma com que você deveria investir. Por isso, se você quiser uma resposta mais focada na
tua realidade, considerando a tua experiência como investidor, considerando os teus objetivos financeiros, o que eu te aconselho é aproveitar que a gente está com algumas vagas abertas ainda para o mês de janeiro para sessões gratuitas de consultoria de investimento, que é uma sessão totalmente gratuita que funciona como se fosse uma versão freemium do nosso serviço, uma sessão em que um consultor certificado vai olhar para sua carteira atual de investimentos, entender como é que você está investindo, mostrar o que está legal e o que dá para mudar para potencializar o retorno da sua carteira no longo prazo. E aí depois dessa sessão você pode escolher seguir o plano que a gente cria junto por conta própria ou nos contratar e se juntar aos investidores que hoje já nos confiam mais de 3 bilhões de reais aí na nossa gestão. Então, se você quiser tentar uma vaga para essa sessão de consultoria gratuita, basta apontar o celular para o QR Code que está na tela agora e na página que abrir preencher poucos dados ou apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher alguns dados, a nossa equipe vai avaliar as suas respostas e eventualmente vai te ligar num DDD aqui do Rio Grande do Sul, 51, para agendar uma conversa contigo. E aí em 1 hora você vai poder tirar todas as dúvidas que você tem sobre investimentos, inclusive as dúvidas que você pode ter depois de assistir esse vídeo, como fez o Fernando, né, que nos disse que a consultoria somou muito mais aos 10 anos de mercado que ele já tem. E dito isso, e considerando que a gente está à beira da recessão, a grande pergunta que fica é como continuar construindo patrimônio, como aproveitar esse momento para enriquecer, para aumentar suas chances de ter mais riqueza? Bom, existem duas formas. A primeira é focar naquilo que está sob o seu controle para você ganhar mais dinheiro, e aqui a matemática de como enriquecer, ela é muito simples. Ficar rico é uma questão de otimizar poucas variáveis, né? Aumentar sua renda, manter seus gastos inferiores à sua renda, poupar essa diferença, usar essa diferença para construir ativos que vão trabalhar para ti enquanto você está dormindo, que vão tender a render no longo prazo e repetir esse processo. É algo que eu vi pela primeira vez ser explicado de forma visual nesse gráfico aqui do Safal Nifeshak. E quando eu falo para você focar no que está no teu controle, é focar naquilo que você tem controle direto. Você não escolhe qual vai ser a sua renda, mas você escolhe o quanto você vai se dedicar a se tornar um profissional melhor, se dedicar ao crescimento da tua empresa, se dedicar ao trabalho para conseguir aumentar essa renda. Você não escolhe qual vai ser o retorno da sua carteira de investimentos, mas você escolhe passar a investir com estratégias comprovadas, com mais segurança, com mais sabedoria, o que tende a ter melhores resultados no longo prazo. Isso me leva à segunda forma, que é tomar boas decisões de investimentos, ou pelo menos evitar tomar más decisões. E é justamente na crise que muitos investidores cometem o principal erro que existe ao investir, que é constantemente comprar na alta e vender na baixa. Isso aqui é uma das coisas que você tem que fazer, tem que se proteger de cometer esse erro de comprar na alta e, principalmente nesse momento, vender na baixa, assim como você também tem que se proteger do erro de ter um foco excessivo em produtos. Como assim? Vê aí se você já não viveu essa situação. Você está lá nervoso com a sua carteira de investimentos, né, em meio à crise ou às vésperas da crise, e aí o cara que te ajuda a investir, o assessor lá da corretora, ele te liga falando que tem algo que vai proteger a sua carteira. Tem investimento aqui com capital protegido. Pelos próximos 5 anos você não vai perder dinheiro. Num cenário vai ganhar um pouquinho, no outro pode ganhar um pouco mais. Parece algo muito bom. Você não tem tanto tempo para cuidar dos seus investimentos, trabalha muito, se dedica muito à sua família e quando vê, pá, comprou um COI. Eu sei que isso aqui acontece direto, porque a gente conversa com investidores todos os dias e a gente recebe carteiras como essa, com 500 mil reais, sendo 65 mil em COIs, sem liquidez nenhuma, toda hora. Né? Para quem não sabe, COIs são produtos extremamente caros que os profissionais que te indicam ou fazem porque eles são remunerados por comissões. Então aqui eu estou trazendo dois riscos a um bom investimento, né? O risco de você vender na baixa, o risco de você investir com foco em produto. Qual a solução então? Bom, a solução é você focar em estratégia, é você desenhar uma carteira ideal para ti. Uma carteira ideal com classes de ativos vencedoras, como por exemplo essa carteira aqui que está na tela, que tem uma série de boas classes de ativos. E a partir daí você faz um negócio chamado de rebalanceamento, uma técnica muito simples que vai te forçar a fazer o contrário do que a maioria faz, que vai te forçar a comprar na baixa e a vender na alta. Vamos lá, suponha que a sua carteira ideal é essa, com 20% de peso em ações brasileiras, norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa e inflação, 10% e 10% em outras classes de renda fixa. E aí veio a crise e a sua carteira ficou assim. Ações brasileiras caíram de 20% para 10% da tua carteira. E a renda fixa e inflação subiu de 20% para 30%. Nesse caso, o que te indica fazer o rebalanceamento? Vender um pouco de renda fixa e inflação e comprar ações brasileiras. Justamente essa estratégia aqui que a gente segue com os nossos clientes que vem tendo resultados muito bons, como o caso desse cliente aqui, que já viu sua carteira mais do que dobrar,
No ano desafiador que foi ano passado, ela rendeu mais do que o CDI e ela segue exatamente essa estratégia que eu te mostrei. Inclusive, ó, o próximo passo dessa carteira é comprar renda fixa à inflação, levar de volta para os 20%, comprar fundos imobiliários, levar de volta para os 20%, vender um pouco de ações norte-americanas que subiram bastante por conta do dólar e vender um pouco de renda fixa pós para comprar renda fixa pré também. Viu como é simples investir dessa forma? E não é só simples, como é muito mais rentável. E para você ter noção, essa mesma carteira aqui que eu te mostrei, com essa composição, que é a carteira do nosso cliente ali que eu acabei de te mostrar, teria rendido nos últimos 20 anos cerca de 7,5% ao ano, já descontado do nosso custo, já descontado de imposto de renda e da inflação. E esse cara aqui teria transformado cada 2 milhões de reais em 29 milhões de reais, num período em que a inflação teria transformado 2 milhões de reais em cerca de 8 milhões. Então esse cara teria tido um ganho real muito grande, muito acima da inflação, tendo tido uma performance razoável mesmo ali na crise de 2013, 2014, para ver que aqui essa carteira não teria performado tão bem naqueles anos, essa crise similar à que a gente está vivendo hoje. E essa diferença entre ter uma alocação bem definida, ter processos bem claros para investir, do que não ter processos claros para investir. Quem tem processo claro, faz os rebalanceamentos, sabe exatamente o que comprar e o que vender e até aproveita de momentos de crise, de recessão para acumular mais patrimônio. Se você quiser saber mais como investir assim, aperta aqui e agenda uma conversa conosco. Caso contrário, caso você queira aprender mais sobre investimentos, aperta aqui e assiste esse vídeo aqui que eu cito 3 estratégias para você dobrar seus investimentos. Era isso, um grande abraço e até mais.